porque depois eu deixo disponível lá no AVA, certo? Então, só retomando, eu sou o professor Marcelo Lineker. Nosso curso aqui vai ser o curso de Matemática Discreta. O livro que a gente vai utilizar, certo? É o livro do David Hunter. Existem várias formas de se trabalhar um curso. E, particularmente, eu sempre prefiro trabalhar na lógica em que a gente foca naquilo que é mais importante, ao invés de ficar fazendo repetições sucessivas, né? Trocando números, trocando situações, problemas, e sim focar nos conceitos fundamentais. Porque hoje, com o acesso que a gente tem à internet, né? Enfim, qualquer exercício que você quiser, você acha respondido, basicamente. Certo? Então é muito mais interessante a gente focar nos conceitos, que esses conceitos sim, é muito mais difícil a gente achar quem os explique, ok? Então essa vai ser a lógica que a gente vai utilizar aqui. Falando em lógica, vocês fizeram um curso de lógica matemática, certo? E é justamente por aí que a gente vai dar início ao curso de matemática discreta, certo? Bom, toda ciência exata, ela sempre vai ter um conjunto de ferramentas matemáticas que vão ser as ferramentas adotadas naquela área. Em física, a gente tem a física matemática, ou métodos matemáticos da física. Em ciência da computação, em engenharia tem também os métodos matemáticos aplicados em engenharia, que são diferentes dos que a gente utiliza comumente em física, certo? Em computação também é natural que tenham as ferramentas apropriadas para trabalhar os conceitos fundamentais de computação. E como a gente sabe, a computação consiste em trabalhar com computadores, né? E os computadores eles trabalham a informação de uma maneira diferente da maneira como nós trabalhamos, certo? Para nós que vivemos efetivamente no mundo real, nessa realidade, tudo é contínuo, certo? Então existe uma continuidade entre a luz que sai da lâmpada e chega no meu olho, por mais que seja corpuscular, mas tem uma dualidade de onda, ela é um fenômeno contínuo, certo? Essa mesa, por mais que seja composta de átomos, mas o espaço que está aqui é contínuo, certo? Já para um computador, ele não consegue compreender, na forma como a gente passa informação, armazena informação para ele, a continuidade. Porque a maneira como a gente trabalha a informação na computação é através da concepção de bits. E bits são conjuntos de 0 e 1, certo? Então, entre um bit e outro, a gente não tem nada, certo? Assim como entre 0 e 1 no conjunto dos inteiros, a gente não tem nada. Já no conjunto dos reais, nós temos infinitos elementos, né, infinitos outros números entre 0 e 1, certo? Então, quando a gente trabalha a situação do contínuo, a contraposição do contínuo na matemática seria o discreto. Seria a situação em que eu tenho entre dois elementos, eu não tenho nada ali existindo no meio, certo? E é justamente essa forma que a gente usa para representar o nosso mundo, as nossas informações que são contínuas dentro do contexto de uma máquina, de um computador, ok? Bom, e é por isso, né, de trabalhar no mundo do discreto, que as ferramentas matemáticas naturalmente vão ser as ferramentas que a gente vai chamar de matemática discreta. Então é um conjunto de ferramentas. Se você pegar qualquer livro, inclusive os que estão lá previstos na bibliografia da ementa do curso, a maioria deles realmente vai tratar isso como um conjunto de ferramentas, uma caixa de ferramentas. E eu gosto muito da forma como o David Hunter coloca, porque ele não trata como um conjunto, trata como formas de pensamento, certo? Formas de representar, formas de ver o mundo. E aqui então nós vamos ter cinco formas de pensamento. O pensamento lógico, que é como eu falei, basicamente traçar os passos que vocês já traçaram no curso de lógica matemática, certo? Então a gente vai trabalhar com lógica de proposições, lógica de predicados e método de demonstração. Sempre vai ser fundamental para a gente isso na computação. Assim como vetores é fundamental na física e é fundamental na engenharia, e é por isso que se você fizer um curso de física e engenharia,
você vai ver vetores quase todo semestre, em todos os cursos, cada vez com um grau de aprofundamento maior. Aqui também, cada vez mais com um grau de aprofundamento maior, vocês vão revisitar a lógica proposicional, né, a lógica matemática, certo? O pensamento relacional, porque quando nós estamos trabalhando no contexto da computação, e nós não temos a capacidade de trabalhar como se trabalha no cálculo, por exemplo, funcionalmente, em que você consegue colocar uma função para trabalhar os elementos que a gente está interessado. Quando a gente vai construir um conjunto de informações, de dados, na verdade, dentro de um computador, a gente vai fazer isso de uma maneira organizada. Essa maneira organizada consiste em apresentar a relação entre esses elementos sem necessariamente ter uma lógica por trás. A gente não sabe quando a gente constrói, quando a gente vai alocando na memória os elementos que se relacionam, a gente não sabe qual é a lógica por trás. Por exemplo, não sei quais os clientes que eu poderia, qual é a preferência de cada cliente em relação à compra. Mas eu vou lá num sistema de banco de dados, ou num sistema de gestão de vendas, e coloco o que cada cliente consumiu naquele mês, certo? Com base nisso, depois, aplicando, né, relações e outros elementos matemáticos, eu posso trabalhar quais são as preferências de cada cliente. Pode ser de uma maneira mais trivial possível, que é simplesmente repetindo aquilo que ele sempre pede, né, que o garçom já faz normalmente no dia a dia, né? Seu Marcelo, se eu desejo um croissant, por quê? Porque todo dia eu peço um croissant. Então ele faz isso, né, com base em toda a estrutura da evolução do cérebro. Ele consegue, né, ao longo de milênios, de milhões de anos, ele consegue saber que a probabilidade de eu pedir um croissant, porque sempre peço croissant, é alta, certo? O computador consegue fazer isso também, né, de uma maneira muito menos intuitiva, ok? Isso é óbvio, mas tem outras relações que não são tão óbvias e a gente utiliza muito hoje no dia a dia, né? E como eu sempre falo, quando a gente estuda computação, a gente não está estudando computação para hoje, a gente está estudando computação para o que ela vai ser daqui a 5 anos, certo? Quando vocês formarem. A computação de 5 anos atrás não tinha, por exemplo, o grau de sofisticação que a gente tem hoje com relação à aprendizagem de máquina, né, e por aí vai. E qual vai ser a computação, né, o mundo da computação quando vocês saírem. Então tem que se apropriar das técnicas matemáticas, porque sempre, ainda assim com essas mesmas técnicas, a comunidade conseguiu desenvolver o que a gente tem hoje. Então elas são fundamentais, certo? Então, como saber, por exemplo, que se o Marcelo é amigo do Breno, e o Breno gosta de filme, sei lá, de terror, certo? A partir disso, sugerir para mim que talvez eu também goste, porque as pessoas fazem amizade, né, por afinidades, certo? Então, são coisas que, dentro do contexto do pensamento relacional, a gente vai conseguir compreender e vai conseguir, né, a partir do momento que vocês dominem essa ferramenta, vocês vão conseguir também trabalhar isso dentro da prática de vocês no mundo da computação, seja ela profissional, no mercado ou acadêmica, certo? E aí, o que são relações? Relações são mais gerais do que funções. Então, funções, aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, desde a 6ª série, na verdade é algo muito restrito, certo? Porque ela tem uma regra única que consegue relacionar ali os elementos de um dado conjunto com o de outro conjunto. Só que é como eu falo, eu quero saber qual é a preferência sobre alimentação, qual é a preferência sobre transporte, qual é a preferência sobre viagem, Então é um conjunto de relacionamentos de diferentes conjuntos que torna isso muito mais complexo. E, portanto, a gente precisa de algo mais geral do que uma função, que são as relações, certo? Então a gente vai trabalhar esse pensamento relacional porque ele vai nos ajudar a compreender
a forma como a gente armazena e interconecta os dados para transformar isso em informação dentro do que a gente chama de um banco de dados, certo? Por isso que a gente trabalha em geral com bancos de dados relacionais. Existem outros? Existem, mas o mais maleável, mais adaptável, que pode mais amplamente ser utilizado é o conceito de bancos de dados relacionais, que é fazer tabelas, né? Certo? E aí vão vir outras questões que dependem também, que são outras representações dessas relações, que a gente pode representar através de gráficos, certo? Que é importante para a gente compreender não somente as relações, mas também as conexões físicas e virtuais, quando a gente fala de redes, de computadores, certo? Ou redes sociais. E isso está associado também a relações de ordem, certo? E aí daqui vocês, a partir desse pensamento, vocês vão trabalhar, vão ter um curso de teoria dos grafos, vão ter um curso também de redes de computadores e vão ter os desdobramentos, caso tenha lá no final os trabalhos de conclusões de curso que usem, né, nas suas aplicações. O pensamento recursivo, certo? Por quê? A grande vantagem do computador não é somente ficar fazendo a relação entre esses elementos, porque a gente também poderia planilhar isso e olhar. E a gente faz às vezes no dia a dia. Às vezes, para quem não tem conhecimento de uma linguagem de programação, é mais fácil trabalhar com as planilhas de Excel, apesar de ser muito mais trabalhoso, mas é mais simples. Então é um trabalho mais robusto, mas é um conjunto de tarefas simples. Mas, por outro lado, o computador não tem só o caráter de memória, de armazenar dados e relacioná-los através de um sistema de banco de dados. Ele também tem as estruturas recursivas, que fazem com que a gente possa automatizar tarefas, né, que para nós são muitas tarefas simples e por isso se tornam complexas, porque você tem que ficar pegando o resultado, jogando no outro, pegando o novo resultado, jogando, pegando o novo resultado, jogando. Isso a gente chama de recursivo. Então a gente vai trabalhar a recursividade porque ela também vai ser fundamental para que a gente possa compreender como nós vamos trabalhar soluções de problemas a partir dos dados que nós temos, ou seja, como que nós vamos construir algoritmos, né? E como que nós vamos classificar esses algoritmos para verificar se eles são eficientes, se eles são eficazes e por aí vai, certo? O pensamento quantitativo, certo? Porque como a gente também vai trabalhar pela característica do computador de poder trabalhar com volume grande de dados e trabalhar recursivamente com esse volume grande de dados, a gente tem que aprender a quantificar a complexidade desses algoritmos, certo? Então, a partir dessa quantificação, a gente vai verificar se é viável trabalhar um problema com um algoritmo, porque ele pode, na tua cabeça, ser viável, mas quando você vai trabalhar do ponto de vista da máquina, vai demorar, sei lá, para prever o que uma pessoa vai querer, a preferência de uma pessoa no restaurante, vai demorar 12 horas. Ele já foi embora. Então não tem sentido, né? Você fazer algo dessa natureza, certo? Então aí a gente vai começar a trabalhar a questão da complexidade. Isso está associado inevitavelmente também à questão de probabilidade, que é você calcular, né, quantas possibilidades você tem dentro de um universo, né, de um espaço amostral. E por fim o pensamento analítico, que aí sim a gente vai entrar em como bolar soluções, né, bolar métodos de soluções de problemas, estratégias de soluções de problemas. Claro que algumas estratégias gerais, né, porque vai ter um curso de teoria de algoritmos, né, na verdade vocês tem duas disciplinas, né, de estrutura de algoritmos de estrutura de dados que vocês vão trabalhar depois. Então isso aqui é o iniciozinho que vai prepará-los para poder trabalhar essas duas outras, né, esses dois outros momentos. Então é aprender quais são as estratégias básicas para a gente poder resolver problemas gerais, certo? Ok? E a classificação também, né, de complexidade dos algoritmos. E aí, por fim, a gente tem algumas aplicações, né, para a gente verificar como que a gente pode transpor essa matemática. Alguns vêm como ferramentas, outros vêm com forma de pensamento, como o David Hunter, para problemas que efetivamente sejam importantes para a sociedade, certo? Como
trabalhar em questões referentes aos padrões presentes em cadeias de DNA, árvores filogenéticas, que é o quê? Como que você relaciona os diferentes animais, né, das diferentes espécies, para compreender como foi um processo evolutivo através das características compartilhadas que eles têm, certo? Redes sociais, ok? Então, estruturas de linguagem, a gente vai ter um curso de linguagens formais, também na sequência no quinto período. E é fundamental a gente compreender estruturas de linguagem porque a gente vai trabalhar com linguagens artificiais, que são as linguagens de computador, né? As linguagens de computação, né? Ok? Modelos computacionais de população e por aí vai, certo? Então, para a gente tentar compreender para a gente verificar que existem problemas extremamente complexos, mas que com essas ferramentas podem ser tratados de maneira simples, certo? Até aqui tudo bem, todo mundo tem o livro, certo? Ele está disponível lá no site, no AVA, certo? Eu não vou tratar o método de avaliação, tá, pessoal? Isso vai ser o professor que vai assumir. Eu vou fazer a sugestão para ele. Normalmente eu faço uma prova e uma atividade no final. Mas é ele que vai trabalhar isso com vocês, certo? Bom, vamos lá. Então, como eu falei, a gente começa trabalhando com o pensamento lógico, certo? E dentro desse pensamento lógico, nós vamos trabalhar na mesma sequência que a gente trabalhou no curso de lógica matemática, certo? Então, é importante que vocês compreendam que isso aqui não é uma simples repetição do curso de lógica matemática, mas é mais uma forma de sedimentar ainda mais, né, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento em vocês, para que vocês possam aí se desenvolver ao longo do curso. Algumas ferramentas aqui vão ser utilizadas sim, tá, em outras partes do nosso curso, mas vão ser utilizadas também ao longo do curso inteiro de vocês, certo? Onde seria duas que eu tenho certeza que vão ser fundamentais, além da forma de pensar que em todos os cursos que trabalharem técnicas, né, de programação, algoritmos vai ser fundamental, mas em linguagens formais vai ser, e também vai ser fundamental em sistemas digitais, certo? Em que vocês vão trabalhar a lógica booleana, que basicamente é trocar V por 1 e 0 por F, certo? É basicamente isso, ela é análoga aí à lógica matemática. Deixa eu só ver se minha caneta está funcionando aqui. Não, deixa eu colocar a canetinha. Agora sim. Bom, então o primeiro passo para trabalhar uma lógica formal como o próprio nome diz, é formalização. Formalização significa particularmente trabalhar uma anotação. A anotação é importante porque a gente tem várias formas de representar alguma coisa, certo? Mas dependendo da forma de representar, como a gente constrói o mundo a partir de uma representação, e essa representação tem que ser feita de tal forma que seja plausível, né, e imediata para todos nós, ou seja, qual é a forma mais comum de representar alguma coisa para todos nós, certo? Então, por exemplo, quando eu coloco isso aqui, aqui não vai dar certo. Quando eu coloco isso aqui, por exemplo, eu desenho mal, tá, pessoal? O que pode ser isso aqui? Agora vão falar que é o coronavírus, mas era para ser um sol, tá? Que eu realmente não estou muito bom de desenho. Era para ser um sol.
mas não é efetivamente um Sol, certo? O Sol está lá no espaço, né? A gente está orbitando em torno dele, na verdade em torno do centro de massa, né, da Terra e Sol, certo? É uma representação do Sol, mas apesar de estar mal desenhado, né, se tivesse um pouquinho melhor desenhado, todos vocês iam falar é o Sol. Então, o ideal quando a gente vai formalizar também uma teoria é que seja tão direta aquilo que a gente está representando um dado objeto da teoria que todo mundo compreenda, né? Porque você não quer despender esforço cognitivo para ter que interpretar o que aquele símbolo significa. Então, é muito importante que a gente estabeleça uma notação adequada, certo? Então, a gente começa pela notação. Quando a gente fala, por exemplo, a segunda derivada da posição de um objeto em relação ao tempo multiplicada pela inércia do objeto é igual à soma de todas as forças que atuam no objeto, eu que tenho graduação, mestrado, doutorado em física, ainda assim fico na dúvida se aquilo ali está querendo dizer a segunda lei de Newton, certo? Que eu penso, poxa, segunda derivada da posição. Mas derivada é um conceito matemático, pode ser derivada de qualquer outra função. Ah, é da posição, então derivada da posição, a primeira é a velocidade, a segunda seria a aceleração, né? Pela inércia de... Como assim inércia de um objeto? Ah, inércia é a massa, aí você lembra que é a massa, certo? A soma de todas as forças que atuam no objeto. Mas se você estabelece uma notação mais adequada, chamando a inércia de m, né? O símbolo m, mesmo que a derivada da segunda você coloque assim, mas poderia ser a aceleração, certo? A de t. E a soma de todas as forças até que está claro aqui, certo? Ficaria mais fácil de você compreender que isso aqui é a segunda lei de Newton, certo? Ok? Então, assim, a notação é muito, muito, muito importante. Não só para que a gente compreenda as expressões, mas porque a gente costuma trabalhar com expressões para chegar em outras expressões. Isso vocês viram justamente no curso de Lógica Matemática, porque a gente consegue trabalhar tautologias, que são expressões que são sempre verdadeiras, e juntar essas expressões, né, associar essas expressões através de regras de equivalência e regras de inferência, para deduzir novas expressões lógicas que também são verdadeiras sempre. Então é um método dedutivo. Ele faz com que a gente saia daquilo que a gente conhece e chegue no desconhecido. E quem dá a segurança para isso? A consistência do modelo matemático, da lógica matemática que a gente tem, certo? Que inclusive foi um dos grandes problemas apontados por David Hilbert, que foi elencou os grandes problemas da matemática. E dentro desses grandes problemas era justamente demonstrar a consistência dos sistemas lógicos. Porque como é que a gente tem segurança que a gente está trabalhando na matemática, que o que eu vou desenvolver, a partir do que eu conheço, das regras que eu propus ali, são coisas válidas, né? É como se fosse andar usar a matemática é andar de olhos vendados, certo? E acreditar que o resultado está correto. E existiam dúvidas sobre a consistência dos sistemas matemáticos básicos, certo? E aí depois outras pessoas trabalharam nisso, Gödel, Russell, Wittgenstein, e conseguiram demonstrar que ela é consistente, mas que ela é limitada. Então a gente tem alguma limitação em todas as linguagens, certo? Mas não é o objetivo aqui. Em linguagens formais a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, a gente vai iniciar trabalhando com uma situação que a gente está acostumado, que é a nossa linguagem natural. Aqui no nosso caso, a língua que a gente utiliza é o português, a língua para se comunicar, certo? Toda vez que a gente constitui frases, a gente tem dois elementos fundamentais nas frases, que são, primeiro, a sintaxe, e segundo, a semântica. Deixa eu arrumar uma posição melhor para escrever aqui, porque senão vai ficar ruim. E a semântica, certo? O que é a sintaxe? Quem sabe? A forma tipo, seria
A estrutura, as regras, a ordem das palavras. Então tem a forma, a ordem, regras, certo? E essas regras, quando a gente pega a gramática, por exemplo, da língua portuguesa, ela não fala quais são as palavras que tem que aparecer ali, ela só fala como que as estruturas se encaixam. Ela fala, ela classifica, por exemplo, em substantivos, adjetivos, advérbios, né, as palavras, classifica pronomes, artigos, né, subclassifica artigos definidos, pronomes definidos, indefinidos, e as estruturas mais globais para gerar orações, né, predicado, sujeito, e depois classifica as orações. Oração subordinada direta, oração subordinada indireta, certo? Mas ela não fala, você pode colocar qualquer uma das palavras que tem lá dentro. E você vai ver que, mesmo seguindo essas regras, você pode montar coisas que não fazem sentido pra gente. Quando a gente vai ver, peraí, isso está gramaticalmente correto. Mas não tem sentido nenhum quando a gente tenta interpretar. Então a sintaxe está na construção, na forma, na estrutura e na ordem, certo? Mas ela não está no significado. O significado, ele é objeto da semântica, certo? Quando a gente vai construir qualquer modelo teórico, a gente tenta simplificar para pegar o que é realmente importante, sutil naquele modelo, e depois aos poucos a gente vai aperfeiçoando, certo? Então a gente não vai trabalhar com o significado, com a semântica aqui. A gente vai trabalhar só com a sintaxe, com a forma, com a estrutura e com as regras, certo? E por isso a gente não quer trabalhar com palavras como elas são colocadas nas frases. Por exemplo, o céu é azul e a grama é verde. Ou a bola é redonda e o sorvete é gelado. Certo? Eu não quero tentar pensar no significado que está colocado aqui. Certo? Então, o que essas duas frases têm em comum do ponto de vista de estrutura? Não precisa pensar na gramática do português. Mais simples, de estrutura. Elas têm duas afirmações. O céu é azul, a grama é verde. A bola é redonda, o sorvete é gelado. Então, estruturalmente, essas coisas têm essas afirmações, eu posso ver que elas são semelhantes, certo? Uma coisa é outra coisa, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. A estrutura é semelhante. Essas afirmações que eu não posso reduzir, se eu reduzir ela vai ter grama verde. Já não é mais uma afirmação. Já deixa de ser o que ela era. Então essas afirmações que eu não posso reduzir, eu vou chamar de proposições. São sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas, mas nunca ambos. Certo? Ok? E eu conecto proposições através de conectivos. Né? Certo? E aí então a gente vai transformar todas as estruturas que a gente conhece em proposições conectadas por conectivos, certo? E isso vai fazer com que a gente possa migrar de uma situação em que a gente está trabalhando o significado para uma situação em que a gente não vai trabalhar o significado. Ah, mas o significado é importante, por isso que tem palavras diferentes na linguagem? Sim, ele é. E a gente vai ver que só de fazer isso, depois quando a gente retornar, a gente já vai poder tirar algumas conclusões sobre o significado. Então já é um passo além, certo? Então a gente tem que dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. Então, do ponto de vista lógico, a gente vai definir, a primeira definição é a de proposição, como eu falei, que é uma sentença, ou proposição será uma frase afirmativa ou declarativa, certo? Que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Ok? Então, por exemplo, A é uma vogal. É uma declaração. E aí? Ela é verdadeira ou falsa? Desapega. A gente não pode atribuir
Isso, porque a gente quer que elas, a gente quer todas as possibilidades dela, certo? Então, quando a gente vai para a lógica proposicional, é igual x ao quadrado, x ao quadrado igual a 1. Quanto é x? Em princípio mas quando eu estabeleço, é a solução, mas quando eu estabeleço a equação, eu quero pensar que pode ser qualquer x real, por exemplo, certo? Então a mesma coisa aqui, quando eu estabeleço a lógica proposicional, o cálculo proposicional, que é onde eu quero chegar, eu quero pensar todas as possibilidades, depois eu vou descartando as possibilidades e chegando nas, né, que eu realmente atribuo como o valor verdadeiro ou falso, certo? Então a gente não vai pensar que A é uma vogal é verdadeiro, simplesmente. Que ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso, certo? As violetas são azuis. Eu posso, certo? É verdadeiro ou falso? É uma frase afirmativa, declarativa, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, correto? Só tem uma exceção. O Corinthians é o melhor time do mundo. Esse é sempre verdadeiro. Não tem, né? Isso aí não tem o que se discutir, ok? Então isso não é uma proposição, porque é verdade sempre. Eu já estou ensinando vocês errado aqui. É uma proposição, né? Porque pode ser verdadeiro, pode ser falso. Para mim é verdadeiro, para outras pessoas é falso. Mas não pode ser simultaneamente ambos. Tudo bem até aqui? Então a gente vai desapegar de olhar o significado e falar, isso é verdade. Certo? A aula é de matemática discreta. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. As violetinhas aqui. Bom, então de fato a gente não tem interesse em saber se é verdadeiro ou se é falso. A gente quer poder prospectar todas as possibilidades que uma sentença pode ter, porque a gente vai combinar sentenças, várias sentenças, e a gente vai querer saber todas as possibilidades que essa combinação pode assumir para cada uma das possibilidades individuais que a gente pode ter. Então a gente já vê que vai desdobrar em várias possibilidades. Por exemplo, aqui, se cada um de nós puder atribuir um valor verdadeiro ou falso, certo? E a gente pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a gente tem muitas possibilidades de combinação. Todo mundo verdadeiro, todo mundo falso, já são duas, certo? Verdadeiro, falso alternado. Agora inverte, o que era verdadeiro vira falso. Então vai gerando várias possibilidades, certo? E para cada uma dessas possibilidades eu posso ter um desdobramento dependendo de como eu conecto essas possibilidades através dos conectivos. Por isso que entra agora o papel dos conectivos. Por quê? Os conectivos vão ser as operações entre as proposições. Assim como eu pego dois números e faço operações, né, de soma, multiplicação. 2 mais 2, 2 não serve. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. São os mesmos números. Por que mudou o resultado? Porque eu mudei a operação. Então, quando eu pego duas proposições e mudo o conectivo, é natural esperar que haja mudança no resultado dessa conexão. Tudo bem? Bom, então no caso aqui o Corinthians é ou não é o melhor time do mundo, não tem outra possibilidade. Então ela é uma proposição, certo? Agora tem situações que não são. Por exemplo, se tiver um termo indefinido, x ao quadrado igual a menos 1. Se x for igual a 0, é falso. Se x for igual a... Vamos pegar só os inteiros. For igual a 2, é falso. X for igual a 4, é falso. X for igual a 3, é falso. X for igual a i, é verdadeiro. X for igual a 1, é falso. Então, assim, eu não tenho ela sendo verdadeira ou falsa, porque tem aberto aqui uma variável. Certo? Então... é muito limitado esse negócio de proposições. Não, a gente vai começar no modelo simples e depois a gente vai ver como que a gente pode melhorar esse modelo para tratar essas situações, certo? Outra situação, uma frase autorreferencial não é uma sentença, certo? E aí o exemplo que deixa mais claro isso, porque quando ela é autorreferenciável, como a gente vai ver na recursividade,
ao atribuir um valor verdade a ela, dependendo como ela for construída, essa atribuição do valor verdade pode mudar o próprio valor verdade. Então ela entra num loop que você não, né, não consegue falar que ela é verdadeira ou falsa, certo? No caso aqui do eu sou mentiroso. Se eu atribuir que essa frase é verdadeira, certo? E eu realmente for, então eu sou mentiroso. Mas se eu sou mentiroso e eu estou autodeclarando isso, pode ser falsa, certo? Então gera um absurdo. Ah, professor, mas a gente não está interessado na semântica, mas a gente quer chegar lá. Então a gente não pode colocar um elemento que depois, quando a gente quiser colocar a semântica, o significado, ele vai dar problema, certo? Portanto, a gente vai tirar do nosso modelo teórico. Até aqui tudo bem? Certo? Bom, e aí a gente faz o quê? Da mesma forma como a gente constrói situações em que eu tenho 2, por exemplo, mais 1 vezes 4 dividido por 2 e começa a construir operações que são mais complexas, mas eu consigo resolvê-las passo a passo, né? Ou seja, a partir de operações simples eu gero situações mais complexas, ou a partir de situações mais complexas eu posso tentar simplificar para situações mais simples, certo? Ou seja, eu tenho uma álgebra, uma aritmética, um cálculo, efetivamente. Aqui eu também posso fazer isso. A partir de proposições simples, eu posso, ao conectá-las, gerar proposições mais compostas, complexas, certo? Então, por exemplo, se eu pego eu sou a lenda é uma afirmação, é uma frase declarativa, então é uma proposição. Se eu pego e escrevo, vou acabar com a epidemia do vírus. Essa eu vou usar para sempre porque vocês viram ali, é de 2016 isso aqui. E eu nem sabia que ia ter epidemia, mas agora ela nunca teve mais. Né, mas é do filme Eu Sou a Lenda, na verdade, que eu tinha pegado de exemplo. Vou acabar com a epidemia do vírus. Certo? É uma frase declarativa. Eu não consigo reduzir ela em outras duas frases declarativas. Certo? E conecto isso com um E, conecto com um E. Deixa eu pegar a caneta aqui. Se eu conecto isso com um E, certo? Eu gero uma outra sentença. Eu sou a lenda e vou acabar com a epidemia do vírus. Essa frase ela é interrogativa ou é declarativa afirmativa? É declarativa ainda. Mas ela é formada por duas sentenças declarativas, certo? Eu sou a lenda e vou acabar com a epidemia do vírus, que é a anterior, ou vou acabar morrendo. Vou acabar morrendo é uma frase declarativa, então é uma proposição. Gerei mais uma outra sentença maior declarativa através de dois conectores que conectam 3 proposições. E aí eu posso repetir o processo quantas vezes eu quiser. Eu sou a lenda e vou acabar com a epidemia do vírus, ou vou acabar morrendo, então terei paz. Certo? Ficou bem filosófica. Bom, mas como eu falei, a gente não está interessado se é a lenda, se não é, se é vírus, se não é, ok? Eu só quero saber que essas coisas podem ser verdadeiras ou falsas individualmente, e eu quero saber, no final das contas, quais são as possibilidades que eu posso ter para a frase como um todo, para a sentença complexa, ou conhecendo os valores da sentença complexa, como que eu posso atribuir alguma das situações que estão aqui colocadas, certo? Então, por exemplo, se eu souber que essa sentença aqui ela é verdadeira, se eu falar, ó, isso aqui eu descobri que é verdade, pode ser verdadeiro ou falso, mas eu assumi que é verdade. O que eu posso afirmar sobre a lenda? Ele é ou não é a lenda? Então você começa a usar o cálculo, a usar a lógica de proposições para poder ter inferências, para poder descobrir coisas a respeito do que você tem interesse, certo? Bom, então para isso a gente viu que já aparecem mais conectivos do que aquele E simplesmente, certo?
a gente aparece aqui um e, um ou, um então, e a gente pode, na verdade, definir basicamente 5 conectivos que vão ser fundamentais para que a gente possa iniciar o desenvolvimento da nossa lógica, certo? De proposições aqui. São eles aqueles que a gente já utiliza no dia a dia. E, né, o e, qual é o significado do e? Eu estou fazendo matemática discreta e... Qual outra que vocês estão fazendo? Banco de dados. Banco de dados, certo? Você está fazendo, então, as duas, ambas, certo? Ok? Se eu for lá no teu histórico e não tiver banco de dados, essa sentença é falsa. Mas se tiver as duas, se não tiver matemática discreta, é falsa. Mas aí ela não vai ser verdadeira e falsa, né? As possibilidades. Ela tem todas as possibilidades. Não, não vai ser. Porque como é E, o E tem sentido de eu estou fazendo ambas. Certo? Ok? Então se eu for lá e você fala assim, olha, eu estou fazendo banco de dados e matemática discreta. Eu pego o teu histórico lá e vejo que você está fazendo só está matriculado em banco de dados. Aí eu falo, olha, é falso o que você falou. Você falou que estava fazendo ambas, e uma e outra. Certo? E aí é importante então que tenha realmente o significado. Tenha o significado conectivo. E a gente vai ver até no contexto da construção da tabela verdade. A tabela verdade não tem que ser pensada como, eu vou colocar como uma tabuada. A gente tem que interiorizar o significado do conectivo. Para realmente compreender o que ele faz. Porque esse conectivo vai ser o mesmo conectivo. Ele vai ter um análogo lá em sistemas digitais. Quando você quiser construir circuitos, vai ter uma porta lógica que tem a ver com um conectivo desse. E para construir um circuito, você vai ter que compreender o significado da porta lógica. Então a gente tem que entender aqui o significado desses conectivos. O que eles fazem com essas duas operações. Como eu falei, VF dá o quê? Certo? Então se você não faz nenhuma das duas, é falsa também, né? Porque você falou, eu faço uma e outra. Eu vou lá e não está matriculado nenhuma, então é falso. Tudo bem? Mas a gente vai estruturar aqui. O ou. Eu falo assim, olha, pessoal, uma prova ou um trabalho que vocês vão fazer para ter a nota. Significa o quê? Uma prova ou um trabalho. Você pode escolher. Se você fizer uma prova, né, é essa nota que vai ser considerada. Se você fizer um trabalho, é essa nota que vai ser considerada. Certo? Se você não fizer nenhuma, sem nota. É falso, vai ser falsa a sentença porque né, não é verdade. Eu falei que era uma prova ou um trabalho. Eu não entreguei nada para vocês, cheguei no final eu falei, quem votar em fulano é que vai passar. É falsa a sentença, eu falei que era uma coisa ou outra, não foi nenhuma delas. Certo? Então a sentença é falsa. Agora se eu falo, ó pessoal, uma prova ou um trabalho, eu entrego as duas. Pode fazer as duas, vou considerar a nota, se somar, vai ser definido como verdadeiro. Tá? Uma ou outra. Não, a negação. Certo? Então, por exemplo, uma coisa é verdadeira. Eu quero transformar ela em falsa. Eu nego ela. Certo? Então, a negação de uma verdade é falsa. A negação de uma sentença falsa é verdadeira. Ok? Então esse conectivo, na verdade, ele não é conectivo, porque ele não está conectando nada. Ele trabalha em uma proposição só. É diferente dos outros. Certo? Então se eu tenho, por exemplo, uma coisa que é verdadeira e eu nego, vira. E se eu nego de novo, vira. Isso. Então quando alguém chega e fala, você é a negação da negação, você fala, beleza, obrigado. Então, né, voltei a ser o que eu era mesmo. Certo? Isso não é pejorativo. É um elogio. Sou negação da negação, então tá bom, sou eu mesmo aqui. Certo? A implicação, que tem sentido de consequência, de causa e consequência. E a dupla implicação, que é o que a gente chama de se então, que lá no ensino médio, se somente se então, a gente sempre ficava confuso. Por que ele é importante para a matemática? Porque ele vale. Ele está falando que existe uma relação de causa e consequência de uma coisa com a outra e vice-versa. Então eu posso sair daqui para cá ou daqui para cá. Certo?
E os símbolos que a gente vai utilizar, os livros mudam, certo? Mas tem os que a gente vai utilizar aqui no curso são esses aqui. Chapéu invertido, uma chavezinha, uma seta para a direita e uma dupla seta. Aí, pessoal, deixa na cabeça aí de vocês, gravado, porque eu já falei para vocês que essas coisas vão ter relação, a lógica ela vai ressurgir na vida de vocês, certo? Na academia. Ela vai ressurgir, inclusive aqui nesse curso, em teoria de conjuntos. Então não é à toa que tem esse chapéu aqui. Isso aqui parece muito esse símbolo aqui, união. Esse aqui parece muito, interseção. Esse aqui parece muito o símbolo de união, certo? Isso aqui vai aparecer em banco de dados também, quando você fizer operações em tabelas, certo? Então vai aparecer em banco de dados. Isso aqui vai aparecer também em sistemas digitais, através das portas lógicas, certo? Por exemplo, essa aqui e essa aqui, certo? Então vocês vão revisitando, só vai mudar a simbologia para dizer que ali naquele momento a gente está trabalhando com uma outra coisa, certo? Ok? Bom, então são esses 5. O que eu falo? Como que eu consigo, então, se são esses 5, eu consigo sair do significado e aí vou representar cada sentença por uma letra, cada proposição por uma letra, certo? Como eu falo, tem que a anotação ser muito boa. Proposição, P, certo? P. Ah, mas tem mais de uma proposição, P1, P2, P3, P4, P5, ou P, Q, R, S, T, W, certo? Então a gente vai usar letras do alfabeto a partir de P, ou indicando com índice 1, 2, 3, 4, ou as sequenciais, P1, P2, P3, P4, ou P, Q, R, S, T, ok? E aí a gente substitui, a primeira a gente chamou, eu sou a lenda, chamou de P, vou acabar com a epidemia, chamei de Q, então, Q e P, certo? P e Q. Então isso aqui que tinha um significado agora virou só proposição. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então quantas possibilidades eu tenho, né, nessa combinação aqui? 4, certo? Ou seja, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso, certo? O que eu vou ter que fazer agora é definir com base na minha vivência, né, para definir no modelo matemático que eu quero, qual é o resultado dessas coisas aqui, certo? E aí vai na lógica, igual eu falo, banco de dados e matemática, é verdade, eu vi lá, tá no histórico dele. Então eu vou falar, é verdade, ele está fazendo banco de dados e... Ah, banco de dados e não está fazendo matemática? Opa, mentiu. Né? Falou, omitiu, não vou falar mentiu, porque é mais, pode ser processado, omitiu, certo? Então é falso. Falso e verdade, não está fazendo matemática discreta, então não é verdade o que ele falou. Nenhuma das duas, então não é verdade mesmo, certo? É menos verdade, mas como a gente não tem menos verdade, aqui é falso, somente. Então, esses são os resultados, ou seja, posso pensar que o E só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros, certo? A mesma coisa eu vou pensar para o O, vou pensar para, né, ok? Ou seja, como que eu entendo uma operação, um conectivo, como ele opera nas proposições? Ele opera, enfim, eu vou ter que definir isso, certo? E aí a gente vai vir para o conceito de tabela verdade. Como que eu trabalho o significado do símbolo de adição? O que é adição? Uma adição. Oi? Somar algo, adicionar algo. Somar algo. Numa receita de bolo, por exemplo. Adicione leite à farinha. O que é? Tem a farinha, eu vou lá e junto o leite. Número. 2 mais 2. Pego 2 junto com 2. Ó a mágica, ó.
Viu? 4. Certo? Virou 4. Juntei. Então o que acontece? Na verdade, isso é um mapeamento. Eu estou mapeando dois números inteiros num terceiro número inteiro. Isso é uma função. É uma relação, na verdade, não é bem uma função. Certo? Mas é uma relação, na verdade, que a gente chama é uma operação. Ela vai pegar do conjunto de números inteiros e vai mapear esse conjunto no outro conjunto. Como? Eu tenho aqui todos os números inteiros. 1, 2, 3, 4, E tem aqui de novo todos eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aí eu pego o 3 e o 2 e vou levar eles aqui no 5. Eu estou pegando dois números do inteiro e estou levando no 5. Se fosse um só, era uma relação ou uma função, dependendo da situação, tá? Se fosse inversível. Mas isso é uma operação. Ela associa dois números do terceiro número. Qual é o sentido disso? É o de juntar. A mágica que eu fiz aqui, certo? Ok? E como que a gente representa isso? Para a gente interiorizar. Decorando essas relações. Os resultados da operação. Quem já sofreu com isso? Não sei, na minha época tinha até lápis que a gente levava para a escola. Né? Ok? Então imagina, hoje minha filha tem prova de matemática, está no 6º ano. Aí eu cheguei para trabalhar lá com ela, é divisão, é multiplicação. E aí eu pergunto coisa básica para fazer uma multiplicação, você tem que saber somar. Você junta lá, desce, passa para lá, soma para saber quanto vai dar. E ela não estava conseguindo. Eu falei, beleza, filha de físico e não consegue somar, né? Por quê? Porque eu fiquei trabalhando e esqueci de dar assistência a ela. Mas aí ontem eu fiquei trabalhando com ela, ela reconcebeu os conceitos e eu acho que vai bem, né? Então o que é isso? A gente tem que ter claramente que 1 mais 8 é 9. Pra gente é óbvio que 1 mais 8 é 9, eu acredito, né? Que 6 mais 9 é 15. A gente pode ter que 8 e 7 é 15. Por que a gente já fala de cara isso? Porque a gente começou ou criou um método na cabeça, certo? Eu vou falar particularmente como é que eu faço, certo? Eu intero para 10 e somo com o resto. Então, por exemplo, que é o que eu expliquei para ela ontem. 8 mais 7 dá 15. Por quê? Falta para 10, falta 2 em 8. Então, pego 2 do 7 e sobrou 5. 10 mais 5. Então, não preciso decorar tudo isso aqui, porque uma hora eu vou ter que aprender um método, uma estratégia para fazer. Ok? A nossa sorte é que aqui é mais simples, que a gente não tem 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para cada operação. A gente tem só 2, verdadeiro ou falso. Então nossas tabelas, nossas tabuadas são todas muito, muito simples aqui, certo? Mas assim como a gente tem o significado da soma, é interessante que a gente saiba também o significado dessas operações, ok? Então o significado da negação, por exemplo, é o quê? Como ela atua somente em uma proposição, o significado dela é inverter o valor. Se o valor verdade é verdadeiro, ele vai virar falso quando eu aplico a negação. Se o valor verdade é falso, ele vai virar verdadeiro. Ok? Então, muito direto o significado dela. Ela inverte. Certo? Se fosse uma porta lógica, né, ela faria isso. Ela negaria, ou seja, se entra 0, sai 1. Se ela 0 é a tensão, é quando está entre 0 e 2,7, por exemplo, volts. Se ela lê o 0 e 2,7 volts, ela vai ter que transformar isso em alguma tensão acima de 2,7. Para entender que o computador entender que é 1, o circuito. Como é que ela faz isso? Tem que ter um elevador de tensão. Né? É com física. Certo? Então é assim que a gente constrói as portas lógicas na realidade. Né? Bom, os demais conectivos. Depois vai estar lá a gravação disponível, tá? No lado. Os demais conectivos. O E, como eu já tinha falado para vocês,
ele vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Se eu identificar que uma ou outra condição não é, é falso. Então é uma forma de pensar, então, né, que é somente se ambas forem. Se amanhã eu ganhar na Mega Sena e tiver um voo para as Bahamas, eu vou para lá. Aí eu ganhei na Mega Sena, amanhã não, hoje, tem Mega Sena hoje, tem que jogar. Aí eu ganhei na Mega Sena, chego lá no aeroporto, não tem voo. É falso, eu não vou estar nas Bahamas no dia. Não é por falta de dinheiro, é porque não tem outra condição. Entendeu por que as duas estão, né, colocadas ali? Certo? Então ele vai ser verdadeiro somente se ambas forem verdadeiros. Nas outras condições todas, né, se uma ou ambas forem falsas, ele é falso. Tudo bem? Conectivo ou. Então o ou já dá outras possibilidades, certo? Se amanhã ou eu vou no shopping ou eu vou na praia, certo? Aí você vê, ela vai encontrar lá, eu tô no shopping, certo? Depois você vai mais tarde, eu tô na praia. Eu falo, peraí, professor, você falou que ia ou no shopping ou na praia, mas eu não falei ou em um ou em outro, certo? Ou um ou outro, é diferente. Falei, ou vou no shopping ou vou na praia. Então o significado do nosso ou aqui como conectivo é, se ambos forem verificados, é verdade, tá? E não é o ou exclusivo que vocês vão, que é o ou que vocês vão estudar lá como porta-lógica em sistemas digitais, que também é importante. No ou exclusivo, quando eu verifico ambas, ele é falso, mas aqui pra gente, na lógica, é o ou sem ser exclusivo. Exclusivo é o quê? Excludente, certo? Ele excluiu essa possibilidade. Por isso que eu falo que o significado é importante. Tudo bem, pessoal? Os dois, no caso, sendo verdadeiros e sair falso, tipo, eles não podem ser ao mesmo tempo, verdade? É isso? Isso, se for no exclusivo, que a gente não vai estudar aqui, o exclusivo vocês vão ver lá no... Talvez tenha um exercício do livro, no capítulo 1, mas vocês vão estudar ele em sistemas digitais, porque ele é uma porta lógica, certo? Que a XOR, o X de excludente, né, de exclusivo, né? Então é o XOR. Ela é importante, mas a porta que vocês vão iniciar lá é a OR, que é exatamente como está aqui. Se ambas as entradas forem verdadeiras, ou seja, a tensão acima de 2,7, ela mantém 2,7 de tensão acima de 2,7, entendeu? Se se uma ou outra é verdadeira, ela vai manter a mesma tensão, vai manter 2,7. E se nenhuma delas é verdadeira, é falsa, ela é falsa, certo? Ok? Então, é mais fácil pensar assim, o E, ele está comparando aqui, ó, V com V. Se é V, ele dá verdadeiro, certo? Está identificando essa situação, o resto é tudo falso. O OU está identificando essa outra situação, ó, tá vendo? Quando ambas são iguais, sai ela. Caso contrário, sai o outro. Entendeu? O se somente se. E aí vem a seguinte questão. Se somente se, você vai pensar aí sim como se fosse um comparador. Se elas são iguais, mantém o resultado. Tá vendo? Ó, V e V mantém o resultado. Se elas são falsas, mantém o... se são falsas, são iguais. É verdadeiro. Então ela compara se elas são iguais, as entradas. Certo? Se são iguais, ela fala que é verdade. Se são diferentes, ela fala que é falso. É o se somente se. Depois, com calma, eu sei que vocês já fizeram curso de lógica matemática, mas a gente vai interpretar ele com isso aqui, ó, com a implicação, que é a relação de causa e consequência, que a gente está mais acostumado a interpretar. O que é a causa? É o que vem do lado esquerdo. A consequência é o que vem do lado direito, certo? Então, se eu observo a causa de um fenômeno, por exemplo, se chover, o chão está molhado, o chão vai molhar. Eu vejo que choveu e vou lá fora e vejo que o chão está molhado. Então, existe uma relação de causa e consequência. É verdadeira essa relação. Se chove, molha o chão, certo? Vamos supor que choveu e o chão não está molhado. Significa o quê? Que evaporou a água? Não, do ponto de vista da lógica aqui,
significa que não tem essa relação de causa e consequência. Chover não significa que vai molhar o chão. E aí, então, ela seria falsa. Ah, mas é difícil entender, claro, porque a gente sabe quando chove molha o chão, a gente está olhando a semântica. Mas vamos supor que a gente não soubesse. A gente está fazendo uma investigação científica, certo? Eu só vou verificar, falar que a relação de causa e consequência é verdadeira quando eu observo a causa e o efeito. Por isso que, se eu observo a causa e não observo o efeito, não existe relação de implicação, certo? Agora, se nunca choveu, como é que eu vou saber se molha o chão? Não vou saber, porque nunca observei o fenômeno de causa. Então nunca saberei se ele tem relação de implicação com o que eu quero observar de consequência. Como é que eu faço? Por definição, igual pênalti. Na dúvida é pênalti. É isso a regra? Na dúvida, a defesa está certa no impedimento. Sei lá, alguma coisa assim. Então a gente define, certo? Se a gente não observou, não tem como afirmar, a gente define como sendo verdadeiro. Tudo bem? Então, olha aqui, aconteceu a causa, observei a consequência, a relação de implicação, ou seja, de causa e consequência existe. Aconteceu a causa, não observei a consequência, a relação de causa e consequência não existe, certo? Não observei a causa, eu não tenho como afirmar, eu defino como verdadeiro. Na dúvida, eu defino como verdadeiro. Pronto, era isso. Então, a gente tem nossa tabuada, só que é bem mais simples, certo? Se eu tenho agora uma tabuada, olha lá nessa tabuada aqui, por exemplo. 5 mais 8 é 13. Vou colocar aquilo que eu já falei lá. 8 e 7 é 15. Certo? E 9 e 6 também é 15. Então eu posso, se eles são a mesma coisa, são o mesmo número, eu posso falar, então 8 mais 7 é igual a 9 mais 6. Então a partir do momento que eu estabeleço minha álgebra, minha tabuada, né, minha aritmética, minha tabuada, meu cálculo, eu posso trabalhar também em equivalências, ou seja, igualdades. E igualdade é o passo fundamental para eu pegar duas coisas que eu conheço e chegar numa que eu não conheço. O processo indutivo, dedutivo, de demonstração. Então, duas equivalências vão ser lógicas. Aqui eu sei como é que eu defini equivalência, né? Quando dão o mesmo número. Certo? E aqui eu vou definir que duas sentenças são logicamente equivalentes se, para os mesmos valores verdades na combinação que eu tenho lá, elas têm a tabela verdade idêntica. Certo? Ok? Dá o mesmo resultado. A tabela verdade são as entradas e o resultado da operação. Então, como é que eu faço aqui agora? Eu tenho que fazer uma padronização. Não adianta eu falar, para essa tabela verdade eu usei essa ordem aqui, para outra eu usei isso aqui. F, V, VF e VV. Porque eu não estou conseguindo comparar as entradas. Ó, a primeira linha aqui é FF, a primeira linha lá é VF. Então, quando eu for olhar os resultados das operações, vai dar, eu vou ter dificuldade para comparar. Certo? Então, tem que construir elas todas sobre a mesma organização de sequência aqui do P e Q. Ok? E tem um método para fazer isso. Várias formas eu poderia fazer. Aqui eu vou usar o seguinte padrão. E vocês podem usar o que vocês quiserem, desde que tenha consistência. Vou usar, tem P e Q. Para fazer isso aqui, ao invés de ficar VF, é só você colocar o verdadeiro. Tem duas possibilidades. Verdadeiro, falso. Falso, tem duas possibilidades. Verdadeiro, falso. Certo? Onde estão os caminhos? Primeira linha está aqui. Segunda linha está aqui. Terceira linha está aqui, FV. Quarta linha está aqui. Então são as linhas aqui da tabela verdade que eu tenho para as entradas. 1, 2, 3, 4. É importante manter isso porque a gente vai trabalhar com 2 conectivos e 3 proposições.
com 3 conectivos e 4 proposições, isso vai crescer. De que forma isso cresce? Cada vez que eu adiciono uma proposição, vai crescer como? Dobrando as possibilidades para cada possibilidade que eu tenho. Então, se eu coloco um R aqui, dobrei. Então, para uma proposição, quantas possibilidades eu tenho? 2. Para 2 proposições, quantas possibilidades eu tenho? 4. Para 3 proposições, quantas possibilidades eu tenho? 8. E assim vai. Multiplico por 2 vai dar 16. Então é 2. 2 vezes 2. 2 vezes 3. Então, para n proposições, eu teria 2 elevado a n. Então cresce muito rápido. Significa o quê? Que não é uma boa estratégia ficar trabalhando com tabela verdade. Por isso que a gente vai buscar construir um cálculo de proposições. Certo? E aí eu vou finalizar aqui, né? Deixando vocês, vou deixar os slides lá e deixando vocês fazerem uma breve revisão, certo? Na aula seguinte, a gente vai trabalhar o cálculo proposicional, certo? Ou seja, já vai dar um passo além, tudo bem? A gente vai já passar para o cálculo. Cálculo é o quê? A gente vai descobrir quais são as propriedades que nós temos, são as regras de equivalência e de inferência, e vamos usar essas regras para desenvolver novas expressões que a gente não conhecia, certo? Assim como, né, eu faço um teorema na matemática, usando, né, axiomas básicos, operações válidas, obtendo outras coisas que eu não conheço, outros resultados, ok? Então aí na aula que vem, eu peço que já vai estar lá o slide, que vocês deem uma lida já, até o slide... Porque isso aqui é uma revisão, né? Até o slide... Até o slide 81, tá? E lá no livro, isso aí é até... Lá no livro, isso é lá na... Eu vou deixar lá escrito, tá, pessoal? Mas no livro é para vocês irem até a página... vinte e quatro. Perdão, 16. Então é bem pouquinho, tá? Ok? Vamos estudar do capítulo 1 até o 6, né? Vamos... Se eu tiver com vocês, sim. Aí depende depois quando entrar o substituto. Mas se eu tiver com vocês, eu quero chegar até o final lá, tá? Beleza? Vou encerrar a gravação aqui. Depois vou disponibilizar. Eu ia fazer uma aula introdutória, mas assim... É melhor a gente fazer essa primeira juntos aqui presencial mesmo. E aí depois eu vou disponibilizando, caso seja necessário, alguma aula assíncrona lá para complementar. Como é que fica a conectividade? Então, igual eu falei, eu faria uma lista ao longo do curso e uma prova. Lá quando atingir 70%, 80%. Mas como a gente vai vendo isso conforme o resultado do concurso de substituto, porque se ele for assumir, aí deixa mais liberdade para ele, tá?